Bom, vamos lá. Então, para começar esse processo, eu vou num assunto que parece assunto de meio de matéria, né, ou final de matéria, mas ao contrário disso, é um assunto que eu queria que a gente pudesse fazer uma reflexão aqui. Essa reflexão é a seguinte: se a gente quer se financiar, é muito importante que a gente tenha diversificação de fontes. Isso vai para qualquer mecanismo, até para o nosso cotidiano. Eu imagino que você, assim como eu, como qualquer pessoa, que tem uma única fonte de renda, vamos supor um salário, essa pessoa que tem essa situação, talvez muitos de nós tenham uma situação como essa, tem um risco muito grande de talvez perder tudo de um dia para a noite. Às vezes isso não é visível, isso não fica muito claro. Às vezes são anos e anos onde está lá o salário garantido, chegando no fim do mês ou no começo do mês, e do dia para a noite isso muda, você é demitido, algum problema acontece, a empresa fecha, enfim. Bom, tanto para casos extremos como esse, o mais recomendável é que a gente sempre tenha outras fontes de renda. Então você pode começar a vender bolo de chocolate, você pode também procurar, sei lá, ter uma herança da sua tia. Talvez você economizando um dinheiro e esse dinheiro vai rendendo no banco e você então sabe que esse dinheiro rendendo é uma fonte adicional de renda. Enfim, você pode comprar um outro apartamento, aluga esse apartamento, também tem uma outra fonte de renda. Enfim, esse modelo eu quis colocar nesse extremo para que você pudesse perceber que da mesma forma acontece em relação a projetos, né? Então, é importante perceber o seguinte: se eu estou pensando numa organização como um todo, e se ela é financiada única e exclusivamente por um projeto ou um conjunto de projetos, existe um risco muito grande, e mais fácil ainda averiguar isso e observar isso, de que esse dinheiro um dia acabe. Geralmente, projetos são dinheiros que vêm e que acabam, né? Até você apresenta um orçamento desse projeto. Então, é impressionante a quantidade de organizações que eu conheço, que existem por aí, milhares e milhares de organizações que ficam muito vinculadas a recursos provenientes de projetos e, quando está acabando, ou às vezes um pouco antes disso, começam a ir atrás de outros projetos para continuar esse financiamento. Então fica um jogo muito arriscado e que muitas organizações fazem isso há anos, né? Então aqui eu estou dando um pouco um exemplo, né? Ou seja, o que acontece na boa parte das organizações. Você pode ver nessa bola aqui à esquerda, onde estou colocando como resultados atuais. Esse aqui, para você ter uma noção, é um gráfico bem preciso de um cliente, de uma organização que eu fiz consultoria no final do ano passado, e que era esta a realidade, ou seja, 99,9% dos recursos eram provenientes de projetos. Isso não significa que é pouco dinheiro. Neste caso específico, são organizações, são empresas que estavam dando muito dinheiro para essa organização. É uma organização muito séria, muito grande, ou seja, tinha Google colocando milhões de reais aqui, Itaú também, e também colocaram este ano. Mas a questão não tem a ver com o volume de dinheiro, tem a ver com o risco que você está correndo em relação a esse processo, como é que você pode atuar aí. Então, veja, mesmo tendo milhões de reais, como é o caso dessa organização, ainda assim, quando você desenha no gráfico qual que é essa realidade, você vê que tem uma baixíssima diversificação de fontes. Tinha lá, tem, né, 0,1%, não é 10%, é 0,1% de orçamento que é proveniente de alguma venda, de algum curso lá que eles fizeram, alguma coisa assim. Bom, a estratégia que então eu desenvolvi, que a gente propôs a essa organização e que estão começando a trabalhar, é uma estratégia que objetiva, num prazo relativamente nem longo nem curto, ou seja, num prazo de 2 a 3 anos, que eles comecem a buscar outras fontes de recursos e que com isso tenha uma maior diversificação. Perceba que a gente não está falando aqui de, então procurar mais empresas. Poderia ser, mas não é o que a gente está recomendando. A gente fala assim, procurar fontes de financiamento diferentes, sejam indivíduos, seja patrocínios de empresas e não só projetos, seja dinheiro incentivado e não só em patrocínios, eventos que possam realizar, enfim, que exista um mix de projetos, de recursos diferentes, que com esse mix você tenha uma maior segurança. E repito, eu não estou falando nem mais empresas, nem também só mais projetos. Por que não? Por que não ter mais empresas não é bom? Qual que é a questão, qual que é o problema? Vamos supor que exista uma crise como estamos no meio de uma, né? E que ela tende a piorar. Vai chegar uma situação, como já aconteceu em outros períodos, 2008, por exemplo, nos Estados Unidos, outras épocas no Brasil, por hiperinflação, que seja, onde todas as empresas simultaneamente resolvem fechar a torneira.
E isso, então, é o que pode acontecer se eu coloco todas as minhas fichas apostando numa única frente, que seria empresas. Mesmo sendo empresas diferentes, elas podem, num mesmo momento, tomar essa decisão de não ter dinheiro. Então, além de você pensar em diversificação no volume, né, em variações de mais empresas, mas não só isso, mais tipos de financiamento, que você pense também isso, que não necessariamente todas as fichas eu devo colocar em projetos, ainda que o curso que você está fazendo aqui é prioritariamente sobre isso. Por que não? Porque também existe essa chance, de repente, numa mesma época, como de crise, por exemplo, as financiadoras de projetos vão fechar a torneira. Isso não pensa que acontece poucas vezes, isso acontece com muita frequência, e geralmente existem temporadas onde essas frentes estão fechadas. Então, uma das coisas que eu vou falar mais adiante, mas eu vou adiantar aqui, até já falei na introdução, é sobre a ideia de buscar também buscar recursos que sejam provenientes de fontes não carimbadas. Ou seja, um dinheiro que possa vir justamente para aquilo que não está previsto. Isso é, então, uma recomendação importante. E existem muitas possibilidades de você conseguir financiamentos diversificando fontes. Algumas delas são tão banais e tão simples que você acha que não vale a pena. Né? Vou dar um exemplo típico. Né? Você deve já ter vivenciado, pelo menos comprado alguma coisa desse tipo. Né? Ou seja, as rifas. Pode falar, pô, mas eu faço projetos muito maiores, como assim está pedindo fazer rifa? Ou seja, essas situações como rifas, bingo, jantares beneficentes, noites de gala, bingo beneficente, leilão de gado, tudo isso tem uma enorme vantagem, que é, primeiro, mobiliza muita gente, e isso faz com que centenas ou milhares de pessoas saibam da sua existência, tenham interesse futuramente de querer te apoiar. Mas a segunda e principal vantagem é que esse dinheiro é não carimbado. Se eu fazer uma rifa de um iPhone, eu posso até comprar o iPhone, não precisa nem ter esse iPhone de graça, né, doado, posso comprar o iPhone, vendo as rifas, pago o iPhone com esse dinheiro da rifa, e o que sobrou, ele não está vinculado a absolutamente nada. Eu posso pegar esse dinheiro e comprar um computador novo, posso contratar mais uma pessoa, então é um dinheiro não carimbado nesse sentido. Diferentemente, então, em relação a projetos. Então, o que a gente recomenda, geralmente, em situações como essa? Que você tenha um conjunto de diversificação tal que nenhuma das fontes de financiamento supere 33%, 38%. Nesse exemplo que eu estou colocando aqui, a gente colocou 38%, na verdade, 33% a 35%. Eu falei 38% porque eu vi esse número. Ou seja, que nenhuma delas supere um terço dos recursos provenientes ou do teu custeio, né? Por que esse número? Porque imagine que você só tenha 3 fontes diferentes. Se cada uma delas dá um terço e você perde uma, você ainda assim sobrevive, você ainda tem 66% desses recursos. Agora, se passa muito desse volume, as chances são muito ruins. Imagina esse exemplo aqui que você está vendo também na tela, né? À tua esquerda, que você tem uma única fonte e você perde essa fonte, você fecha. Não tem nada para fazer. No outro caso, eu tenho variações, eu tenho uma coisa, um evento. Pode ser que esse evento, determinado ano, não tenha ido muito bem, não tenha conseguido muito recurso. Tudo bem, eu recupero isso com o maior investimento em doações individuais ou num projeto específico que eu estou envolvido, coisas do tipo. Então, a gente vai falar muito mais disso em relação aos planos de captação, que é o foco principal desse conjunto de aulas, mas para começar, eu precisava que você entendesse o porquê um plano de captação envolve justamente um conjunto maior de fontes. Não é para você escolher qual que você mais gosta, e sim para que você escolhe várias delas, e a partir dessas escolhas e desse trabalho com cada uma delas, você vai constituindo mais profissionalismo, mais sustentabilidade institucional, mais gente para trabalhar nisso, mais investimento que te gera recursos e, portanto, você vai ter uma organização mais saudável, né? Porque você não está pendente único e exclusivamente de um projeto carimbado que você pode ir buscar. Ok? Então essa é a mensagem dessa primeira aula de fato que eu queria passar para você. Espero que você tenha entendido. Vamos voltar a esse assunto várias vezes nas próximas aulas, mas fica aqui o aviso, a mensagem e esse material para você entender sobre o que a gente está falando. Até a próxima aula, então.